Você sabia que a cada 2 minutos, alguém no Brasil e no mundo está morrendo de infarto e derrame cerebral? Essas doenças graves que levam à mortalidade tão alta têm na hipertensão arterial o seu principal fator desencadeante. O grande problema é que a hipertensão é assintomática. A hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, é uma doença totalmente assintomática. Qual é a importância desse aspecto? É que ela é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, os desfechos maiores, como o infarto agudo do miocárdio, que é o conhecido como ataque cardíaco, e o derrame cerebral. Dessas mortes que nós temos, 80% dos derrames cerebrais colocam a hipertensão como o principal fator. E 60% dos ataques cardíacos do infarto agudo do miocárdio colocam a hipertensão arterial. E qual é a importância disso? A importância disso é que nós temos menos de 20% da população hipertensa que sabe que é hipertensa e que tem a pressão arterial controlada. E esse é um aspecto muito importante que a gente sempre chama a atenção do paciente, que tratar a hipertensão não é só o médico dar remédio, e sim o paciente se conscientizar da necessidade que ele tem de tomar medicação e também de ter um estilo saudável que vai permitir que ele, ao longo da vida, diminua esse risco de ter esses eventos pelo aumento da pressão arterial. Uma pessoa que nasceu numa família onde pai e mãe ou irmãos têm pressão alta, ela tem um risco maior de desenvolver hipertensão. Então é fundamental que a mãe dessa criança, desde o nascimento, já informe o pediatra que existe história familiar de hipertensão arterial, para que desde pequeno a gente consiga identificar essas causas. No recém-nato e ainda nas fases iniciais da vida, a forma mais comum de hipertensão não é esse fator familiar, e sim uma hipertensão que nós chamamos secundárias, que a gente consegue identificar a causa e até tratar. Mas à medida que se desenvolve já na criança, numa idade um pouco mais avançada, depois dos 8, 10 anos de idade, e a prevalência de hipertensão primária, que é o caso da hipertensão que tem a história familiar, vai aumentando progressivamente, principalmente pelo sedentarismo, que hoje é muito comum as crianças ficarem muito mais focadas no computador, nos videogames, do que fazer atividade física, mas também o erro alimentar pelo excesso de consumo de sal e o excesso de consumo de gorduras, de alimentos ricos em calorias. Então, isso levando o quê? Levando à obesidade. A obesidade é a grande epidemia que nós temos hoje no século XXI, que traz junto consigo a hipertensão, e não só a hipertensão, mas também o diabetes. Essas duas doenças juntas, a hipertensão e o diabetes, aumentam muito o risco cardiovascular dessa população jovem. Ou seja, em outras palavras, se você nasceu numa família de hipertensos, ter ou não a doença vai depender do seu estilo de vida. Se essa criança, desde pequena, é orientada a ter uma dieta saudável, com baixo consumo de sal, ou seja, evitar os alimentos processados e industrializados, evitar a obesidade e praticar exercícios físicos regulares, ele pode até passar pela vida tendo fator genético para hipertensão e não desenvolver a doença. Existe um outro aspecto da hipertensão arterial muito importante que a gente tem que comentar, que é o aspecto da gravidez. Então, quando eu falo de hipertensão na gravidez, nós estamos falando basicamente de 3 aspectos. Primeiro, é aquela pessoa que é hipertensa e fica grávida. Tem aquela pessoa que nunca teve hipertensão, ficou grávida e fica hipertensa. Essa é o que a gente chama de hipertensão específica da gravidez. E tem aquelas pessoas que são hipertensas ou não são hipertensas e desenvolvem hipertensão e que depois, no parto, elas persistem com a hipertensão arterial, que é chamada hipertensão pós-parto. Então, nós temos a hipertensão crônica na gravidez, nós temos a hipertensão específica da gravidez, que pode surgir sozinha ou acompanhada da hipertensão crônica, e nós temos a hipertensão pós-parto. Todas elas trazem risco para os pacientes. Daí a grande importância do pré-natal, porque se identifica que essa pessoa é hipertensa, então se trata a hipertensão dessa pessoa para evitar que ela venha desenvolver a hipertensão específica da gravidez. E se ela não tem hipertensão arterial, também a pré-natal é importante, porque pequenas variações da pressão arterial nos vários trimestres da gravidez chamam a atenção para a hipertensão arterial específica da gravidez. E qual é a importância disso? Porque elas facilitam o aparecimento daquilo que a gente chama de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. O que é isso? É um aumento muito alto da pressão arterial, acompanhado de perda de substâncias do rim que vão cair na urina, que são proteínas, que podem levar o quê? Podem levar a dano renal importante,
pode levar até a crises convulsivas, a pessoa ter convulsões provocadas por isso e ter abortos. Então, daí a importância na gravidez ter um acompanhamento médico muito de perto em relação ao comportamento dessa pressão. Um outro aspecto importante, quando a gente fala de hipertensão arterial, e nós estamos falando de outras causas que levam à hipertensão arterial, é o uso de drogas, o uso de medicamentos ou de drogas realmente, no sentido da palavra, que podem levar a grandes problemas cardiovasculares. Quando nós falamos de medicamentos, existem medicamentos que a gente usa para outras áreas que podem interferir muito com a pressão arterial. São eles, em primeiro lugar, pílula anticoncepcional. Embora hoje nós tenhamos as pílulas que têm doses pequenas de estrógeno e progesterona, que são os hormônios que são colocados nessas pílulas, eles podem interferir com a pressão arterial. Então, se a mulher está tomando pílula anticoncepcional e tem hipertensão, é fundamental que a gente identifique se essa hipertensão é desencadeada pelo uso da pílula ou se ela está sendo agravada pelo uso da pílula. Outra coisa muito comum que se compra na farmácia sem receita são os anti-inflamatórios não hormonais. Então, o uso de anti-inflamatório para dor, para qualquer tipo de tratamento, mesmo que prescrito por médico, tem que ser dado com muito cuidado, porque o anti-inflamatório utilizado sem um cuidado adequado, ele pode dar alteração de pressão, levar a hipertensão arterial, ele pode dar insuficiência renal e ele pode também dar gastrite, dar úlcera no estômago, dar problemas gástricos pelo uso abusivo de anti-inflamatório. O uso de descongestionantes nasais, principalmente esse pessoal que tem muita rinite, alérgica, essas coisas todas, usa descongestionante nasal com substâncias vasoconstritoras. Isso leva a aumento da pressão arterial, tem que se ter muito cuidado na utilização desses medicamentos, principalmente os pacientes hipertensos. Em relação a drogas, principalmente a cocaína, o uso abusivo de cocaína, ele provoca um espasmo vascular mais intenso, que pode levar a infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e provocar crises hipertensivas muito grandes. Você também, se tiver dúvidas, participe, possa mandar suas dúvidas dentro do YouTube para que a gente possa esclarecer e assim tirar todas as dúvidas que você possa ter para que tenha um estilo de vida mais saudável e que a gente consiga prevenir essas doenças cardiovasculares.